Olá, estamos começando mais um podcast da Unicecal e hoje nós estaremos conversando com o delegado Fernando Vieira, que vai estar falando conosco sobre a atuação da Delegacia do Adolescente em Ponta Grossa. Delegado, seja muito bem-vindo. E para começar, conta um pouco da sua história para quem está nos acompanhando. O senhor foi estagiário, investigador, está como delegado também na Polícia Civil. Conta um pouco da sua história, como que começou? Boa tarde, Silei. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo nesse momento, nos acompanhando nesse podcast. Minha história na Polícia Civil, como delegado, é muito curta, sou delegado há apenas um ano. Mas quando ainda estava na faculdade, sou formado em Direito pelo EPG, eu fui estagiário na Polícia Civil, fiz estágio no 3º Distrito Policial, por pouco tempo na 13ª Subdivisão Policial e por mais tempo na Delegacia da Mulher, por mais ou menos uns 3 anos. Isso quando eu estava na faculdade, ali no 3º, 4º e 5º ano da faculdade. Ali eu já tinha esse sonho, essa vontade de ser delegado, de ser policial. Fiz concurso para investigador naquela época. No meu 4º ano de faculdade eu fiz concurso para investigador. Fui aprovado e assumi como investigador da Polícia Civil em 2011 e o cargo que eu exerci de 2011 até 2021. E aí, em 2022, fiz o concurso para delegado e fui aprovado e atualmente sou delegado. Então, dentro da Polícia Civil, eu já fui estagiário, investigador e delegado agora. Vivendo as experiências, né? E o que é a Delegacia do Adolescente e qual que é o objetivo? A Delegacia do Adolescente, ela existe para apuração de atos infracionais. O que é um ato infracional? Muitas as pessoas têm essa dúvida, a diferença entre as delegacias. O ato infracional é todo crime que um adulto pratica quando ele é cometido por um adolescente. Toda a conduta criminosa praticada que um adulto pode praticar, se for praticada por um adolescente, ela é considerada um ato infracional e é apurado essa responsabilidade do adolescente. Adolescente, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é quem tem entre 12 e 18 anos de idade. Então, qualquer pessoa que comete qualquer conduta que pode configurar um crime relacionado a um adulto ou uma contravenção penal, que são aquelas infrações de menor potencial ofensivo, eles serão responsabilizados pela Delegacia Adolescente, que ali a gente apura quando o adolescente ele é o autor de um ato infracional. E para quem não sabe, qual que é a diferença da Delegacia do Adolescente com a 10ª? Os adolescentes vão direto para a delegacia, tem uma triagem antes, como que funciona? Quando o adolescente ele é apreendido em uma situação flagrancial, ele é encaminhado geralmente pela Polícia Militar, ou pela Guarda Municipal, ou pela própria Polícia Civil, para a 13ª Subdivisão Policial, que é onde funciona um plantão. E aí o delegado plantonista, ele analisa a situação, da gravidade daquela situação. Se ela teve violência ou grave ameaça, ele pode ficar apreendido de forma imediata. E se não foi uma situação de violência ou grave ameaça, é realizado todo aquele procedimento e encaminhado para a Delegacia do Adolescente e vai ser apurado pela Delegacia do Adolescente. Nas outras oportunidades em que não é uma situação flagrancial, em que alguém registra um boletim de ocorrência envolvendo um adolescente como autor de qualquer ato infracional, desde os mais leves, como um bullying, uma brincadeira de escola, uma briga de escola, uma vias de fato, até um homicídio envolvendo adolescente, esse boletim de ocorrência é encaminhado imediatamente para a Delegacia do Adolescente e é por lá apurado. Dando boas-vindas também ao coordenador do nosso curso de jornalismo, o professor Elton. Professor, tem alguma pergunta? Primeiramente, boa noite. Boa Muito noite, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente nessa noite. Eu que agradeço. Atualmente você responde por essa parte da delegacia, cuida do menor e tal. Qual que é o perfil desse menor que comete o ato infracional? Qual que é o perfil da família desse adolescente, desse jovem também? A gente verifica, professor, boa noite, realmente uma desestruturação familiar já, que acaba levando um adolescente a cometer um ato infracional. Isso de maiores gravidades, né? Mas isso não é uma regra geral. Há casos também de pessoas de boa posse, de boa educação, que veio teve toda a oportunidade que a família dá e acaba cometendo também um ato infracional
óbvio, os mais leves, situações escolares, é muito comum, não há muita distinção entre Classe social, classe digamos assim. social, digamos assim. Mas por óbvio, como crime normal relacionado a adulto, a pobreza, a marginalização, a situação mais... a ausência do Estado, em algumas oportunidades, é que gera a desestruturação familiar, o pai já está preso, a mãe foi presa, foi criado com a avó, porque já não teve aquela, né, aquela educação ali na primeira infância ali, que geralmente gera toda essa desestruturação que acaba levando o adolescente para a prática do ato infracional e que eventualmente no futuro, infelizmente, é o criminoso adulto, né? Ponta Grossa nas estatísticas de atos infracionais dentro do panorama de Paraná. A gente estaria no centro, lá em cima, no meio ou abaixo na tabela? Ponta Grossa hoje, ela tem... O Estado é muito igualitário nessas questões. Existem atos infracionais sazonais que ocorrem em determinadas oportunidades, que a gente já conhece, vai mapeando. Não dá para precisar por números em razão do número das cidades. E também a diferença da geográfica também, geográfica, proporcionalidade, até do clima interfere na prática, da natureza dos atos infracionais praticados. Eu não posso te precisar que nível a gente está, mas Ponta Grossa não é uma cidade com alto volume de adolescentes infratores graves. Geralmente é uma cidade hoje com 415 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, né, que está sendo finalizado. Mas a gente ainda, como força de segurança, que trabalha de forma interligada, unida entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, consegue rapidamente identificar, ó, esse adolescente nesse bairro tá dando problema, esses homicídios estão sendo praticados por esse adolescente. Então, eu acho que isso dá um gancho para uma pergunta que a gente tinha aqui, né, Sirlei, que é aquela parte, como que vocês fazem esse monitoramento? Se é mais denúncia ou se vocês têm um serviço de monitoramento interno, por exemplo? Sim, a gente recebe muita denúncia. A denúncia é o principal canal de informação da Polícia Civil como um todo hoje, em qualquer tipo de crime, de ato infracional, né, envolvendo adolescente ou adulto. Mas também a gente tem um trabalho de monitoramento, de acompanhamento, de análise, de dados, de troca de informações entre todos os setores da Polícia Civil, entre todos os policiais das outras forças de segurança. Muito contato informal, de amizade, que a gente vai criando e trocando informações sobre pessoas, sobre situações, sobre bairros, sobre ocorrências maiores de determinadas infrações em determinadas regiões. É muito comum essa troca de informações, que é o que faz o nosso trabalho E tem uma região funcionar. que acontece... Não, essa região aqui a gente tem que olhar com cuidado especial, porque essa região da cidade concentra mais atos infracionais. Tem uma região assim? Não temos uma região específica de ato infracional. Até porque o ato infracional, assim como o crime, ele é sazonal, né? Às vezes uma pessoa ele é morador de um bairro, ele vai cometer o delito lá, o ato infracional, em outro bairro, ou o crime em outro bairro quando adulto. Óbvio que existe às vezes umas brigas de gangues que ocorrem em determinados locais ou de facções em determinados locais específicos. Envolvendo adolescentes. Sim, mas não há nada assim, específico em relação a um bairro, assim, é muito relativo. Geralmente, quais são os crimes mais comuns Atos cometidos infracionais, né? Os atos infracionais. pelos adolescentes? Perdão. Também relativo. E o maior volume de ato infracional de registro de boletim de ocorrência hoje na delegacia do adolescente, que eu estou como delegado titular apenas desde janeiro, há 4 meses, são situações corriqueiras e menores. Muita vias de fato, muito bullying, muita lesão corporal entre colegas de classe, brigas entre alunos, desacato a professor, essas questões menores. Por óbvio, também temos as questões de grande gravidade, por exemplo, violência sexual, quando o infrator ele é adolescente, ele tem entre 12 e 18 anos, num contexto de violência doméstica, isso é comum também. Quando a vítima é criança ou adolescente e o infrator é criança ou adolescente. E aí é competência da delegacia do adolescente. E aqui eu até faço um gancho, né, para aproveitar a pergunta, e explicar a diferença entre o NUCRI e a delegacia adolescente, que é muito comum que as pessoas confundem. O NUCRIA ele tem como atribuição principal a apuração de alguns
atos infracionais, crimes, que estão num decreto estadual, em que figuram a criança e o adolescente como vítimas. Quando o adolescente ele é autor, ele vai para a delegacia do adolescente. Quando ele é vítima, ele vai para o Nucria. Mas quando eles são vítimas e o autor é um adolescente, ele vai para a delegacia do adolescente. A autoria puxa essa minha atribuição. Então, por essa razão, tem essa diferença. E, óbvio, também tem algumas situações que são investigadas por outros setores dentro da Polícia Civil, mesmo envolvendo adolescentes. Por exemplo, pelo setor operacional, porque por alguma razão já estão com alguma operação e surge ali naquela investigação um adolescente, eles vão investigar. Ou o setor de homicídios, do Dr. Timóteo, que esteve aqui, se eventualmente está acontecendo um homicídio que está sendo praticado por um adolescente, ele vai investigar. A gente vai trocar ideia, vai conversar, vai sentar junto, vai realizar a operação junto, mas tudo isso é feito de forma conjunta. Então, existe um grande volume de ato infracional leve, existe atos de alta gravidade, e existem atos de mediana gravidade. E eu acho que não tem jeito, né? Quando a gente vê um ato infracional que ele é um pouco mais grave, volta toda aquela discussão em relação à maioridade penal, né? E o delegado, né? Tem uma opinião sobre o assunto? Reduzir a maioridade penal melhoraria a situação ou só deixaria um pouco mais forte, talvez? Eu acho que é uma questão super complexa. O Brasil é um país de dimensões imensas, né, para você discutir uma questão de baixar a menoridade. A nossa legislação ela é super atualizada, o Estatuto da Criança e Adolescente ele vem para proteger realmente a criança e adolescente. Não tenho de forma concreta uma opinião formada sobre essa redução, mas eu não acredito que a redução seja a solução de todos os problemas. O caminho, pelo pouco de que eu estou convivendo com essa realidade hoje, que a minha realidade dentro da polícia era totalmente outra, é que realmente o caminho é a educação, é a prevenção, é a orientação, é a estrutura familiar, que não cabe aí à polícia, né? A polícia tem que ser a última linha, quando todos esses outros órgãos, a família, a sociedade, o Estado, falharam, e aí sim a polícia entrar. A polícia não pode ser o primeiro caminho, já apurar um ato... Não virar uma sociedade punitiva, né? Exatamente. E reduzir a menoridade, a gente vai acabar transformando ali pessoas que o ECA visa proteger, adolescentes que estão numa situação de proteção integral, de sujeito de direitos em desenvolvimento, em formação, e daqui a pouco a gente está reduzindo e vamos estar punindo crianças. Até que ponto eles são realmente os autores, não vítimas de alguma violência. Isso é um início de muito ato infracional. Volta naquela pergunta do professor, muito dos atos infracionais, os autores de atos infracionais são adolescentes e crianças que sofreram algum tipo de violência na infância ou ainda sofrem e só redistribuem o que talvez estão sofrendo até dentro de casa. Então isso é muito grave, e reduzir não resolveria. E como que vocês trabalham dentro das escolas com ações ou até em outras organizações comunitárias? Legal. Como eu já disse, estou desde janeiro lá, mas tem um projeto muito legal que a gente acabou fazendo em razão dessa grande número de ameaças a massacres, em razão do caso envolvendo da situação concreta que ocorreu em Blumenau. Por determinação do nosso delegado-chefe, Dr. Najib, fizemos eu, Dr. Timóteo, Dr. Najib, 6 palestras durante uma semana em colégios estaduais da cidade, num programa chamado PCPR na Comunidade, em parceria com a Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, e fizemos palestras como forma de prevenção a essas ameaças de ataque e explicando como as falsas ameaças elas são um ato infracional. Praticar um alarme falso, uma ameaça, é um ato infracional, e como isso dificulta o trabalho da polícia na apuração de possíveis ameaças verdadeiras, porque nós, como delegados policiais, precisamos apurar toda a denúncia que chega pra gente na delegacia. E a partir do momento que nós estamos apurando uma brincadeira, uma ameaça numa escola, a gente pode estar deixando de apurar um caso concreto real que está botando a própria vida deles em risco. Então, por essa razão, a gente realiza uma espécie de prevenção, fazendo palestras, principalmente sobre bullying. Nossa palestra chama Bullying, isso não é brincadeira, porque a gente entende que o bullying, ele é o principal causador dos atos infracionais. Gatilho, digamos assim. Ele é o gatilho da maioria dos atos infracionais, dos massacres, dos atos infracionais graves, das ameaças, do que
começa como brincadeira, bullying vai gerar uma vias de fato, vai gerar uma lesão corporal, pode gerar uma tentativa de homicídio, um suicídio. O bullying hoje ele é responsável por 85% dos massacres reais que ocorreram no Brasil. 85% dos terroristas, lá, dos autores, sofreram bullying na escola. E a nossa forma de atuação preventiva por parte da Polícia Civil foi ir até escolas, mostrar a força da polícia, que mantivesse as aulas e explicar sobre o bullying, sobre a atuação da polícia e sobre a dificuldade, sobre o que é um ato infracional e sobre o ato infracional falso, fake, disparar notícia falsa para não ter aula, como isso atrapalha o trabalho da polícia na apuração de um fato real. Porque nós não temos pessoal nem equipamento para apurar tudo que chega para a gente. E a gente tem que tratar tudo que chega para nós como real, porque a gente também não tem uma bola de cristal, né? Então foram dias, semanas intensas ali, mas que graças a Deus a gente conseguiu contornar, passar o dia 20 lá, que era o fatídico dia 20, e foi realizando esse trabalho de prevenção. E que a gente pretende continuar pela Delegacia Adolescente. Agora tem que continuar monitorando, né? Exatamente. E como o sistema de justiça difere do sistema de justiça para adultos? Isso. O sistema de justiça para juvenil, para criança e adolescente, ele difere um pouco. Para criança, que é quem tem até 12 anos de idade, eles são sujeitos a medidas de proteção. Embora uma criança possa praticar um ato infracional, ele não é apurado esse ato pela delegacia do adolescente e ele é encaminhado imediatamente para a promotoria que apura a proteção da criança. E em relação ao ato infracional praticado por criança, por adolescente, entre 12 e 18 anos de idade, o que difere realmente é a intenção do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de realmente proteger, de recolocar esse adolescente no seu ambiente de trabalho. Não existe uma pena, a ideia não é penalizar como é para o adulto, ele ir para uma prisão para cumprir uma pena. Ele é sujeito a uma medida socioeducativa. Entre as medidas, pode ser uma advertência, pode ser prestação de serviço à comunidade, pode ser regime de semi-liberdade, e até a última, a mais grave delas, que é o regime de internação. Mesmo no regime de internação, que se equipararia a uma prisão de um adulto, é totalmente diferente. Lá no Sense, eles trabalham com uma equipe pedagógica, com aulas, para restabelecer esse adolescente no status quo dele, inseri-lo novamente num ambiente social, porque a gente entende que ele não deve ser punido, o adolescente ele deve ser readequado ao seu ambiente. A gente já chegou a fazer um trabalho junto com o Sense aqui no curso de jornalismo por um tempo, e quando o delegado falava a respeito do perfil, tal, eu comecei a lembrar do perfil dos alunos que nós atendíamos aqui do Sense, né? E realmente a desestruturação familiar é algo assim que a gente conseguia perceber bastante, sim, né? E muitas vezes, como o delegado Lemen também disse, né, a questão do Estado, né? Quando a gente fala Estado é amplo, né? Não é a polícia, como o senhor delegado disse, é o último caminho, né? Antes disso, você tem escola, você tem assistente social, você tem um monte de sim, gente do Estado, né? E eu acho que realmente essa ausência do Estado, ela acaba afetando. Mas eu queria já aproveitar a sua presença aqui, porque, né, eu sei que você também já trabalhou no DENARC, já trabalhou também na GAECO, né? E aproveitando esse espaço também, eu gostaria de sugerir que a gente pudesse conversar um pouquinho também sobre esse tempo de atuação do delegado lá, no caso da DENARC, né? Como que é feito esse trabalho, que foi feito esse trabalho no DENARC? Ficou quanto tempo, né? Qual o caso mais marcante, assim, que falou assim, não, essa história aqui é o tipo de história que é legal contar para os colegas de academia, por exemplo? Sim. DENARC eu fiquei 7 anos, tenho um carinho imenso pela Divisão Estadual de Narcóticos, que é uma divisão que ela faz parte da Polícia Civil, né? Um setor da Polícia Civil que trabalha exclusivamente no combate ao tráfico de drogas. É lá que eu passei a maior parte da minha carreira, fiquei 7 anos lá como investigador, basicamente eu iniciei lá. E a gente trabalhava numa equipe super bacana, hoje tem um colega delegado que era investigador comigo, hoje é delegado aqui do setor operacional, os outros colegas investigadores, e a gente trabalhava exclusivamente no combate ao médio e grande tráfico de drogas. Existem situações marcantes, assim, casos concretos marcantes, situações perigosas que a gente se envolveu, mas basicamente a nossa atividade ali
era de acompanhar, fazer uma investigação realmente mais complexa, que não é possível fazer com menos tempo, e realmente retirar de circulação o médio e o grande traficante. Situação concreta ali por questão de segurança ou Melhor não citar, né? Mas a gente já teve grandes operações de apreensões de mais de 1 tonelada em Carambeí, uma oportunidade. A gente já desmantelou uma quadrilha, né, uma associação criminosa na época com mais de 25 integrantes. A gente já fez algum trabalho aqui em Ponta Grossa no combate ao tráfico, que é também um ato infracional praticado por adolescente, muito utilizado por adolescente, pelo tráfico, o adolescente para ir buscar droga, trazer a droga, transportar. Quando o investigador também, a gente já aprendeu menores nessa função ali, né? Do aviãozinho, do cara que vai buscar droga em Curitiba, ou em Foz do Iguaçu, ou no Paraguai, e volta para cá para abastecer até Ponta quero pegar um Grossa. gancho, né? Porque a gente está numa região muito estratégica aqui em Ponta Grossa, né? A gente tem um litoral gigante que Sim. recentemente, operações da própria Polícia Civil, já Sim, tivemos casos enormes aí de apreensões. E tem ainda a fronteira com os países vizinhos também, Sim. né? E a gente fica bem no meio desse caminho, Sim. né? Então, como fazer para trabalhar? E aí tem mais um complicante, nós estamos do lado de um estado que criou uma facção internacional. Sim. Né? Então, E os estados produtores também. Exatamente. Então, como faz, né? A gente tem atuado, a polícia como um todo, a fronteira é imensa, né? A fronteira terrestre, tem o fluvial. Existe ali um setor da Polícia Civil que atua em conjunto com a Polícia Federal, fazendo essa proteção das fronteiras. Realmente é um trabalho complicado, é um trabalho que demanda mais tempo, e a gente buscava abranger ali a região dos Campos Gerais nesse combate ao narcotráfico. E o grande segredo da polícia como um todo é trabalhar com inteligência, com troca de informações entre instituições, entre outros núcleos da DENARC. A gente trabalhava muito com troca de informações quando a investigação ia ganhando ramificações em várias cidades, em vários, até outros estados, até outros países. Tivemos já uma investigação que acabou identificando que a droga realmente vinha do Paraguai, tinham paraguaios envolvidos. Então a gente vai trocando para tentar realmente responsabilizar o maior número de pessoas. Mas é um trabalho difícil, não é fácil. E o que a gente vê aqui, a imprensa noticia, e o que as pessoas veem nos jornais e leem, né? É só o fruto de um baita trabalho antes, né? Sim, é um trabalho que ninguém vê, que o que as pessoas veem, a grande apreensão, ela realmente é fruto de muito trabalho até chegar naquele momento, até chegar naquela apreensão daquele entorpecente, na responsabilização de realmente do dono, era a nossa grande preocupação, não ficar só pegando o aviãozinho. Vamos tentar identificar realmente quem está fornecendo, quem está comandando, quem está financiando o grande tráfico, pelo menos em Ponta Grossa, para a gente tentar combater, né? E é um trabalho bem desafiador e perigoso, né? O senhor já sofreu ameaças? Quando investigador, a gente já sofria algumas ameaças, algumas veladas, algumas diretas, mas eu defendo e explico isso para as pessoas, que existe ética em toda profissão. Então, você tem que trabalhar com ética aonde você estiver. E o crime sabe disso. Por mais perigoso, bandido, faccionado que o cara seja, existe uma ética entre polícia e bandido. Eu sempre trabalhei dentro das 4 linhas e expliquei. Eu trabalhava dentro da legalidade sempre. Então, eles sabiam que não tinha nenhum tipo de desvio de conduta da nossa parte ali no momento da prisão dele, da apreensão dele, que todo traficante, pelo menos na nossa época lá da DENARC, ele era bem tratado, ele era educado, ele tinha todos os seus direitos constitucionais preservados, a família recebia ligação, ele ia lá, comia, bebia, até ser encaminhado para a delegacia. E toda a investigação era documentada, não havia nada feito fora das 4 linhas. Então a pessoa sabe que a conduta que levou ela para a prisão partiu dela mesma. Não teve nenhuma tortura, qualquer tipo de ato que faça com que essa pessoa leve para o lado pessoal. Ele está fazendo o trabalho dele, de vender droga, de cometer crime, e eu estou fazendo o meu trabalho de responsabilizado pelo crime que ele está cometendo. E por essa razão,
nenhum tipo de nada mais grave aconteceu, assim, em relação a ninguém, graças a Deus. Legal. Bom, você falando nisso, eu lembrei aqui que tem uma proposta agora aqui no Paraná de colocar em todas as polícias, né? Não só na polícia militar, mas na civil também, com uso de câmeras nas operações, né? Sim. Vocês já têm uma prática que eu sei que vocês já têm, geralmente vocês já costumam filmar, costumam Sim. registrar. Você tem opinião a respeito do assunto? Você acha que melhoraria para proteção do próprio policial e das pessoas que são Sim. abordadas? Eu não vejo problema, sempre usei. Sempre foi documentado toda a ação que a gente praticava, colocava a câmera no colete, fazia. Qualquer resquício de discussão de qualquer ação nossa, a gente conseguia provar, não, tá aqui. A droga foi encontrada embaixo do travesseiro, foi porque tá aqui filmado. Ah, foi feito dessa forma, foi porque tá Aqui aqui na civil filmado. já é comum há algum tempo uso já, né? A gente costuma usar, a gente paga até do próprio bolso, tinha câmera minha, até para se resguardar. É uma forma de se resguardar. Não vejo problema, acho que a grande dificuldade nesses projetos é a questão financeira de armazenamento dessas imagens, que é o grande empecilho ali de formalizar isso. Quem age dentro da lei, dentro da legalidade, acho que não é até uma forma de se autoproteger em relação a denúncias falsas de qualquer tipo de abuso. Uhum. Casos do GAECO. Já teve casos de resistência à prisão, alguma pessoa que está sendo detida, de não aceitar, não querer... Ela perguntou porque você também já esteve, né, passou para a DENARG, agora depois da GAECO, sim. e agora... Quando investigador, eu fiquei 7 anos no DENARG, depois fui convidado para participar do GAECO, estava se instalando aqui, que é de um órgão do Ministério Público, né, totalmente separado da polícia. Não, todas as situações bem tranquilas, tudo com o máximo respeito. Também a gente tinha uma linha de trabalho muito parecida com a DENARC lá, de respeito, de atenção, de ética no trabalho. Não tivemos nunca nenhum tipo de... É que em outro público também, GAECO geralmente é crime de colarinho branco, né? Servidor público. O público é o servidor público que desvia o público, o funcionário público, até o próprio policial, o mal policial também. Rola pressão política às vezes... Porque, afinal de contas, vocês estão mexendo com políticos que às vezes têm influência na sociedade, né? Que redutos eleitorais muito grandes. Mas é um órgão totalmente imparcial. Foi uma grande experiência. Da minha parte ali como investigador, nunca sofri nenhum tipo de pressão assim, para fazer nosso trabalho. Toda denúncia é apurada. É um lugar que eu tenho bastante... orgulho de ter trabalhado, aprendido e contribuído um pouquinho lá com a minha experiência. Que joia. Tem uma pergunta, Sirlei? Eu tenho mais uma aqui. Eu tenho, mas é de um projeto atual que o senhor está fazendo agora na delegacia, né? Que é para jovens, tanto meninos quanto meninas, né? Que querem ser delegados, investigadores. Como que é esse projeto? Legal. Tem um professor, o nome dele é Bruno, que tinha um projeto chamado Projeto Futuro. E me procurou na delegacia recentemente, logo que eu assumi, e me explicou que ele fazia uma espécie de seleção de pessoas que gostavam de determinada profissão para ele fazer esse encontro. A pessoa quer ser jornalista, então ele levava a pessoa até aqui conhecer os jornalistas. E ele falou que tinha algumas alunas que gostariam de ser policiais, ou investigadores, escrivães, delegados, ou peritos, e um grupinho de... coincidentemente, acho que 6 ou 7 meninas, todas meninas. E aí a gente montou um projeto, ele tem um projeto, a gente montou um dia na DA, chama um dia na DA. Esses adolescentes, ele pegou a autorização dos pais de forma secreta, mandou um envelope lacrado para o pai e para a mãe, eles assinaram sem os alunos saberem, voltaram com as autorizações para eles poderem sair do colégio e passaram um dia na DA, um dia na delegacia adolescente que a gente... carinhosamente chama de DA. E lá eles passaram um dia tirando foto em viatura, com distintivo, comendo cachorro quente lá com a gente, conheceram todas as profissões, o escrivão falou sobre o que ele faz, o delegado, o investigador. As meninas da Polícia Civil da papiloscopia ensinaram elas a tirar a impressão digital de um móvel lá, todo mundo tirou uma impressão digital. Elas ficaram sabendo a diferença entre as polícias. E a minha ideia é que esse projeto... um dia na DA ele seja formalizado, a gente está tentando formalizar ele agora. Ele ficou suspenso por razão daqueles massacres, das ameaças de massacres, mas que ele volte
E a minha ideia, enquanto eu estiver ali, é que a gente floresça ou crie em crianças que realmente tenham esse sonho de seguir a carreira policial, que é a carreira do bem, que é fugir da criminalidade, de gostar de facção, de ter o ídolo, um criminoso, um ídolo, um MC lá que usa droga, que achar aquilo legal. Não, que saia e que seja picada pela sementinha do bem, que floresça, renasça nela aquele sonho de ser policial que ela já teve, ou que talvez ela tenha, ou que ela tenha curiosidade de ter, e que se a gente, de alguma forma, puder contribuir com a minha história, que passei pelas 3 carreiras, com a minha atividade, se eu conseguir tirar uma criança dessa do crime, ou que um dia ela seja minha colega de trabalho, para mim é mais importante que qualquer operação, qualquer apreensão, qualquer prisão. É uma forma da gente prevenir e também trazer alguém pro lado do bem e mostrar que a polícia não é inimiga, que a polícia não tem que ter medo da polícia, que a polícia é amiga, porque eu fui criado assim, a gente foi criado assim, algo pequeno, mas que assusta. Come, senão a polícia vai te pegar. Ah, se você fizer bagunça, a polícia vai te pegar. E a criança, ela vai crescendo com medo da polícia. E às vezes você vê uma viatura e fica com medo, assim, parece que você tá fazendo alguma coisa errada. Não, você tem que ficar feliz de ver uma viatura. Você tem que... Teu ídolo tem que ser um policial. Então, eu lembro da minha história, quando eu era criança, pequenininho, que gostava, via sirene, viatura, carro de bombeiro, e gostava, e que me fez ser estagiário, que me fez ser investigador, e que me fez hoje ser delegado, isso iniciou lá quando eu era 12, 13, 14 anos, que é a idade do pessoal desse projeto, que eu pretendo, ou com o núcleo de regional de educação, ou com cada escola, que eles selecionem os melhores alunos, e isso também faz com que os alunos tenham vontade de estudar, de aprender para ter essa oportunidade de sair da escola e conhecer uma delegacia. E quem já tem uma sementinha, que a gente floresça essa sementinha e que, como eu fui estagiário da doutora Cláudia, como eu fui estagiário junto com o doutor Derek, que hoje é delegado, que quem sabe eles sejam meus colegas de profissão no futuro, se eu estiver vivo aí. Legal. Bom, a gente já está dando nosso horário, mas para fazer 2 perguntas em uma aqui, né? Primeira pergunta, tendo passado pelas 3 carreiras, como o delegado disse, qual o caminho para a gente conseguir reduzir a criminalidade no país? Olha, se você vai falar isso aí, eu acho que Flávio Dino estiver ouvindo aí... Essa enfim, é que todo mundo quer saber, né? Essa é a receita. Né? E a outra pergunta, na verdade um comentário, se você puder, resumidamente, depois contar como é feita a autorização e execução de uma operação, sem entrar em detalhes, obviamente. Tá. Só para o pessoal saber que a polícia não chega assim, tipo, viu? Vem aqui agora. Não é bem assim, né? Reduzir a criminalidade é a pergunta de $1 milhão, né? Difícil, mas acho que realmente parece até utópico, mas realmente é a educação, é o conhecimento, é a estrutura familiar, melhores condições de vida, inclusive de saneamento, de alimento, né? Que isso vai acabar melhorando aos poucos, não é algo de hoje para amanhã, é gradativo, mas eu realmente acho que a prevenção é o caminho, relacionado tanto em relação ao adolescente, à criança, quanto ao adulto. E, perdão, a outra pergunta. A respeito de como é autorizada e executada uma operação. Uma operação policial vai depender muito do tipo de operação, mas ela pode começar realmente com uma denúncia, com uma informação, com o WhatsApp da população mesmo. Isso gera ali um trabalho interno investigativo que pode ocorrer das mais variadas formas, hoje em dia muito com o uso da tecnologia, que pode durar dias, meses, até anos. Eu já participei de operação que durou ano. Participei durante 1 ano, até fazendo um gancho, numa operação chamada Operação Cangaço, quando eu estava na DENARC, agora eu lembrei daquela tua pergunta, que investigava o novo cangaço. O novo cangaço, pessoal que fazia os caixas eletrônicos, os bancos. Integrei essa força-tarefa que participou e a gente responsabilizou grandes criminosos que faziam isso. E aí tem toda essa trabalho, tem um trabalho com o Poder Judiciário, de medidas cautelares, de solicitação de qualquer tipo de medida que invada a privacidade. E ao final de tudo, quando tudo é apurado, é feito um relatório gigantesco, detalhado, com a conduta. Faz gigantesco, centenas de páginas mesmo. Centenas de páginas mesmo. Era o que eu fazia quando era investigador, né? Que é o trabalho da investigação.
com foto, vídeo, com elementos de prova para você realmente responsabilizar. Você vai acabar pedindo a prisão, pedindo uma busca e apreensão numa casa de alguém, de várias pessoas ao mesmo tempo, como geralmente a gente costuma fazer, as grandes operações. No dia tem um briefing, que a gente chama de briefing, que distribui cada alvo para cada equipe, cada localização, geolocalização, onde fica, quem é, por que está sendo preso, ou por que vai ter uma busca naquele lugar. E aí a gente cumpre todo mundo no mesmo horário, ao mesmo tempo, para não ter vazamento de informações. E no final aparece aquelas operações na TV, que tantas pessoas foram presas, tantas drogas foi apreendida. Mas é fruto de muito, muito, muito trabalho, muita noite sem dormir, muita viagem às vezes. Mas é gratificante. A cereja do bolo é quando a gente realmente, naquele dia, a gente deita na cabeça do travesseiro e fala, pô, fiz um baita trabalho, hoje foi coroado, e a gente pega lá 2, 3 dias para descansar. Dever cumprido. Dever cumprido. Joia, Sirlei, mais alguma pergunta? Para finalizar, para quem quer denunciar, tem alguma denúncia, assim, na delegacia do adolescente? É o mesmo número da polícia em geral? Ou Sim, a delegacia do adolescente tem um número próprio, né, de telefone que se queira fazer denúncia. Eu não vou saber de cabeça o número de lá. Temos um WhatsApp da delegacia do adolescente, mas se jogar no Google ali já vemos, depois eu posso mandar para vocês. O sistema 181, sistema de denúncia, ele pode ser utilizado para qualquer tipo de crime ou ato infracional, né? Para tráfico, para homicídio, qualquer um anonimamente. Polícia Civil também tem um WhatsApp pela 13ª. Se envolver criança e adolescente, pode ser encaminhado por lá que eles vão nos encaminhar. E diretamente na delegacia. A delegacia adolescente fica ali na rua Paulo Xavier, na frente do Instituto de Identificação. A gente está de portas abertas para receber qualquer tipo de denúncia, informação, contribuição da população em relação a qualquer situação. Perfeito. Então, a gente agradece mais uma vez a presença do delegado Fernando. Olha, prazer recebê-lo aqui. Estamos sempre à disposição, né? Quando tiver alguma estatística que queira divulgar, a gente está sempre por aqui à disposição. E esse foi o podcast Jornalismo da Unicecal. Eu sou o professor Elton Costa. Sirlei dá seu tchau também. E até a próxima da minha parte. Obrigado. Agradecendo mais uma vez ao senhor, Dr. Fernando, e todos que estiveram nos acompanhando. O professor Elton também. E um grande abraço. Ficamos por aqui. Obrigado, boa noite. Obrigado a quem acompanhou a gente aí. Estou à disposição.